E aí, galera, graça e paz. Depois de um bom tempo aí, né, a gente distante, com muitas atividades e também falecimentos e enfermidades, entre outros aspectos, Deus nos concede a graça aqui da gente retomar. E esse mês a gente vai fazer um pouco diferente. A gente vai trazer aulas online, e mais aulas online, quer dizer, do que as aulas práticas. Só terá uma aula prática só na semana que vem, tá? E depois a gente volta no ritmo normal, de acordo com o calendário. O que eu quero passar para vocês aqui agora, um recado bem rápido, mas é super importante, né? Nós já trabalhamos aí algumas informações aí, né? E na última aula que nós fizemos, nós enfatizamos aí, né, que para a gente ter uma mente saudável é necessário que a gente coloque em prática algumas orientações relacionadas às leis de saúde. Isso aqui é como qualquer outra coisa na vida, né? Tudo tem uma regra, tudo tem um caminho, e se nós seguirmos este caminho, nós teremos sucesso, né? Qualquer pessoa que coloque em prática as orientações da saúde, elas terão sucesso. E a Igreja Adventista fala bastante sobre os 8 remédios naturais, né? E essa é a mudança do estilo de vida que se espera, tá? Muitas pessoas ensinam dietas e a gente não é a favor de ensinar dietas. Por quê? Porque as dietas elas são temporárias. Você não consegue, por exemplo, ficar fazendo da a dieta da baixo carboidrato lá, né? E aí você só vive de proteína. Você não vai conseguir fazer isso a vida toda, senão você vai morrer. Então, você vai ter que parar de fazer a dieta por um momento, e quando você para de fazer essa dieta, você começa a colher os resultados, mesmo os resultados anteriores, porque não se mudou o estilo de vida, você vai voltar para o mesmo estilo de vida normal que você tinha. Por isso, a gente ensina a mudança do estilo de vida, que é viver os 8 remédios da natureza. E a gente vai passar aqui a importância, de um deles aqui, e como que isso pode nos auxiliar, né? E você pode perguntar assim, puxa vida, como é que eu sei, né, que a mudança de estilo de vida é o melhor caminho? E aí a gente vai mostrar para vocês aqui em cada uma dessas aulas aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui para a gente entender só pensando aqui. Todas essas imagens aí são homens que você vê que eles estão com o ventre bastante avantajado. E o que determinou, né, esse ventre globuloso aí, avantajado, até mesmo esse aí do canto superior direito aqui, né, você percebe que ele é magro, mas ele tem uma barriga bastante insuflada aí, né? Que é isso? Por que que ele tá dessa maneira? Isso aqui está demonstrando que ambos estão sofrendo pelo alcoolismo. O mal do alcoolismo é que vai formar esse ventre avantajado aí dos órgãos aí inflamados e tudo mais. Aí eu pergunto para você, que conselho eu poderia dar para este homem a fim de que ele perdesse, por exemplo, essa barriga aí? Simples, não tem segredo. Este homem precisa parar de beber. No momento que ele parar de beber, tirar a causa, remover a causa dos seus hábitos, obviamente ele fez uma mudança no estilo de vida, e essa mudança no estilo de vida é que vai trazer sucesso para ele. E assim o é para tudo na questão de saúde. Essa moça aqui, por exemplo, um outro exemplo aleatório, né? Essas imagens são de mulheres grávidas, né? Então a gente pergunta qual foi a causa. O que determinou o ganho de peso aí para essas moças? Evidentemente, a gente vai chegar à conclusão que o ganho de peso aí está relacionado à relação íntima, né? E como que ela faz para perder peso? Ela vai ter que dar à luz, né? Então, ou seja, quando você descobre a causa do seu problema, da sua situação, você consegue alterá-la, né? O que determinou o ganho de peso nesses casos? Obviamente, as pessoas exageram no consumo de carboidratos,
e elas não praticam exercício físico. Então, você descobriu a causa. O que que você precisa fazer? Obviamente, corrigir essa causa. Se você muda o hábito, corrige a causa, para sempre a pessoa vai estar bem. E é essa a ideia que a gente quer passar aqui para vocês, ok? A mudança de hábitos é o que, Weder? Valer-se dos 8 remédios naturais que Deus proveu. E a gente vai mencionar aqui um pouquinho sobre a água, é, e, e essa questão aqui, a gente vai começar falando sobre o intestino. Esse que está aí coloridinho aí, né, de laranja, ele é o intestino delgado. Ele começa ali, depois do piloro. O piloro é um esfíncter que liga o estômago ao intestino delgado. E ele é uma mangueira por meio da qual vai correr o alimento que for digerido ali no estômago. E esse alimento ele vai ser absorvido ali no intestino, os seus nutrientes, tudo aquilo que é importante para a saúde de uma pessoa, correto? Que venha da alimentação. Então, por exemplo, você se alimentou ali de uma banana. Ah, ela é rica em potássio, por exemplo, e você também precisa do potássio. O que que você vai fazer então? Você vai se alimentar e quando esse intestino, esse alimento, essa banana chegar no intestino, o seu corpo vai começar a absorver nutrientes, vai começar a absorver o potássio ali. Então, é assim que acontece com o alimento. Depois do intestino delgado, que suga nutrientes, você vai chegar no intestino grosso, que já é esse rosa aí por de fora, tá? Então, o alimento ele sai do intestino delgado e eu circulei ali, né? Eu marquei, demarquei a área ali em amarelo, que é onde fica o intestino delgado, e ele vai chegar aqui no canto inferior aqui, esquerdo, que na realidade o nosso organismo é no direito, você vai ter o cólon ascendente do intestino grosso. Então, o intestino delgado, ele se liga ao intestino grosso aqui, nessa região, e agora a comida, ela vai subir aqui, vai passar pelo cólon transversal, descendente, sigmoide, e vai chegar no reto e ela vai sair. Você vai defecar. O intestino, ele é considerado um segundo cérebro nosso. Por quê? Porque veja só, esse intestino grosso aqui, ó, ele absorve água e sódio. Então, quando a comida chega aqui nessa região, ela chega cheia de líquido. E aí ele começa a absorver o líquido e essa comida, ela vai começando a ficar ali. Os pedacinhos de comida vão começando a ficar ali, vai formar o bolo fecal. E pelos movimentos peristálticos, ele vai descer e vai ser evacuado, vai ser jogado fora ali, né? Uma coisa que é interessante, super importante de se observar. Algumas pessoas tomam pouca água e às vezes nem tomam água. O que acontece então com esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa vai sofrer, a saúde dela vai ficar deteriorada. Agora, qual o problema que ela causou? O problema é o seguinte: é, a comida, ela chegou aqui com água e aí ele vai absorver o intestino grosso a água rapidinho e essa comida vai ficar seca aqui nessa região. E ao ela ficar seca, ela não consegue correr pelo intestino grosso porque falta água ali para que ela possa ter fluidez. Então, quando isso acontece, atrasa o trânsito fecal, porque as fezes param de correr e o intestino agora vai ficar acumulando parte dessa comida. E essa comida no intestino delgado e no intestino grosso parada vai começar a produzir químicos e vai aumentar a quantidade de bactérias negativas. E o corpo agora vai começar a produzir químicos dentro de si bastante nocivos. E o intestino delgado, onde absorve alimento, ele vai começar a absorver coisa podre. E o intestino grosso também. Aí
é que nós começamos a ter um problema sério para a nossa saúde. Então, o intestino precisa funcionar bem. E um dos elementos necessários para fazer o intestino funcionar bem é a água. Porque ao ele ir absorvendo água aqui, mas ele tem bastante água, todo o intestino fica umidificado e o alimento ele consegue correr até sua parte final, que vai ser a parte que vai fazer com que esse alimento seja evacuado. Se você então não toma a quantidade de água certa, o intestino vai dar uma travada e e travando o intestino, o seu corpo começa a sugar coisa podre e começa a jogar para o sistema nervoso e você fica todo abalado. Joga para o sangue, né? Vai para todo o corpo. Esses químicos vão se acumular em diversas partes do seu corpo, podendo causar enfermidades aí. Mas a primária já é irritabilidade, impaciência, falta de domínio próprio, né? Então veja que muitos problemas que a gente tem em família, em casa, pode estar relacionado ao nosso intestino cheio de fezes. Inclusive que as pessoas falam, né? A pessoa está enfesada. Foi inventada uma palavra exatamente relacionada a isso. Ela está cheia de fezes, por isso que ela está nervosa, por isso que ela está irritadiça. Então uma das coisas que precisa é água. Só que só água não adianta para fazer o intestino funcionar bem. Ele precisa de uma outra coisa, que é fibra. E as fibras, elas são encontradas nas frutas, legumes, verduras e cereais. Elas são encontradas nesses produtos integrais. Só que hoje em dia está na moda, né, comer produtos brancos. O que é produtos brancos? Você pega lá o trigo, lava o trigo, tira o germe, tira ah, tudo que ele tem ali de nutriente, só deixa ali o carboidrato, praticamente. Então, esses elementos que antes fazia, né, o organismo ter saúde e fazia o intestino funcionar, né, você tirou a fibra dele, tirou também o germe onde tem os nutrientes, você não tem nada nutricional e também não tem nada para fazer o intestino funcionar, né? O arroz também aconteceu isso aí, né? Tudo mais. Então, muitas vezes a gente está comendo esses alimentos e comer outros alimentos que também não são ricos em fibras, tipo carne, queijo, o que que vai acontecer? Eles vão fazer travar o intestino, porque a fibra, ela não é absorvida pelo organismo, então ela funciona como uma vassoura. E associada à água é que ela ajuda a fazer o intestino funcionar, tá? Então, é uma coisa muito errônea quando a gente não cuida do nosso intestino. E é um dos primeiros fatores de enfermidades graves, como câncer intestinal, câncer estomacal e outros aspectos aí, tá? Câncer do cólon retal. O intestino delgado, então, ele é o órgão que se inicia ali logo após o estômago, sendo ligado por um esfíncter chamado piloro, né? Sua função básica é absorver nutrientes e, daquilo que a gente comeu, obviamente, né? E lançar no sangue esses nutrientes, que vai nutrir todas as células do corpo, né? E aquilo que não é aproveitado por ele, ele passa para o intestino grosso. E o intestino grosso, ele absorve água e sódio, correto? Uns poucos nutrientes, água e sódio, mormente. Formando, por fim, o bolo fecal. E se você não come direito, se você não bebe direito, o que que acontece? O intestino, ele vai dar umas travadas e isso é um problema sério de saúde, tá? Em todos os aspectos. Depressão, por exemplo, tá ligado a isso, porque os triptofanos não vão, não vão chegar aí, né, aos neurônios para poder fazer todas as atividades, né? Quanto de água preciso beber? Seu peso dividido por 30. Na tela está um exemplo de uma pessoa que pesa 90 quilos. Então, pegou o peso dela, dividiu por 30, ela vai ter um resultado. 3 é a quantidade de água em litros que ele precisa tomar diariamente. Aí, se eu peso 60 quilos, dividir por 30, vai dar 2 litros por dia. Aí, se eu peso 75 quilos, divide por 30. E assim sucessivamente, né? Quem pesa 75 vai beber 2,5 litros. E assim por diante, né? É importante, então, nós tomarmos água na quantidade certa. E um outro detalhe super importante, né?
é a gente comer muitas frutas, legumes, verduras e cereais integrais, porque é neles que estão as fibras para fazer o nosso intestino funcionar. Então, a orientação que eu tenho aqui para dar para vocês, que é muito importante, é a seguinte: comece a tomar uma quantidade de água proporcional ao seu peso, ok? Pesa 90, 3 litros. Pesa 75, 2 litros e meio. Pesa 60 quilos, beba ali 2 litros. E assim sucessivamente, até as crianças. E comecem todas as refeições suas comerem, tá ok? Frutas, legumes, verduras, cereais, integrais e crus de preferência. Então, vou tomar o desjejum. Puxa vida, não faça sem uma bananinha, sem uma maçã. Eu vou almoçar. Não faça sem uma salada, tá ok? Eu vou jantar. Também não faça sem uma frutinha, tudo mais. E aí você vai verificar que seu organismo vai corresponder mais saudavelmente, tá ok? Ah, Horários de se tomar água e coisa do tipo, a gente passa na próxima aula. Vamos continuar ainda batendo nessa tecla, né? Teremos uma próxima aula semana que vem, prática, e a outra aula ela vai ser online. E aí a gente volta a tratar sobre esse assunto. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que a graça do Senhor Jesus Cristo inunde o coração de todo mundo e a gente possa buscar ter mais saúde para glorificar o nome de Deus.